Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje análise pós-jogo desse horrível Santos 0, Audax Italiano 0, segunda rodada da Copa Sul-Americana na Vila Belmiro. Antes da gente falar tudo sobre esse jogo patético de hoje, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal, se inscreva aqui, ative o sininho para que você receba esse e tantos outros vídeos assim que eles forem publicados. Dá um like também para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Se você gostar desse vídeo também, manda nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, espalha para os seus amigos, diga que tem um canal novo sobre o Santos surgindo aqui no YouTube e eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais, tá certo? Mas chega de enrolação, vamos falar sobre esse jogo de hoje que, sendo bem sincero, foi bastante frustrante e, sobretudo, pela expectativa criada ao longo da semana, ao longo das últimas horas. E esse jogo, eu digo para vocês logo de cara, que me fez lembrar os piores momentos, e olha que não foram poucos, os piores momentos do Santos na temporada de 2023, e eu vou expor aqui por que eu acho que isso aconteceu. Primeiro eu queria falar vou tentar dividir o vídeo em 3 partes, tá? Primeiro falar sobre essa expectativa. Por que eu acho que o jogo de hoje, ele é muito mesmo frustrante para o torcedor. Quando os setoristas que cobrem o Santos deram a informação de que o Odair ia fazer cerca de 4 mudanças no time, o torcedor ficou empolgado. Primeiro, sai o Camacho para entrar o Fernandes. Segundo, Soteldo como titular. Terceiro, Ângelo como titular no lugar do Daniel Ruiz. Então o torcedor santista viu, bom, vamos ter pelo menos aquele quarteto titular, né, considerado titular, os melhores jogadores, supostamente os melhores, no nosso ataque. Lucas Lima na armação, Soteldo, Ângelo e Marcos Leonardo. E também teria o Fernandes na volta. E é por isso que eu acho que a gente não pode nem criticar o Odair hoje, porque ele fez o que deveria ser feito. Eu elogiei aqui no pré-jogo como o Odair parecia fazendo boa leitura de adversário, né? Adaptando o time do Santos ao seu adversário. Então, contra o Grêmio fora de casa, um time um pouco mais fechado, reconhecendo a limitação do Santos, hoje dentro da Vila Belmiro, contra o vice-lanterna do campeonato chileno, ele põe um time ofensivo e era isso que o torcedor queria ver. Então hoje eu isento o Odair. Mas quando a bola rola, a gente vê como foi frustrante, como o desempenho foi ruim. Primeiro que, para deixar claro aqui, tá? Não serve como desculpa o pênalti não marcado, mas é preciso dizer que houve um pênalti escandaloso com letras garrafais em cima do Rodrigo Fernandes. Se não foi pênalti em cima do Rodrigo Fernandes, a partir de hoje a Conmebol passa o seguinte recado: você pode puxar a camisa do seu adversário, você pode abraçar o seu adversário e você também pode jogar o seu adversário no chão. Então, pênalti, muito pênalti, pênalti escandaloso, me espanta que o árbitro não tenha sido sequer chamado para olhar no monitor. Mas isso não pode servir de desculpa porque, como eu disse, o Santos empatou em casa na Vila Belmiro contra o vice-lanterna do campeonato chileno. O Audax Italiano, em 10 partidas do campeonato local, venceu apenas um jogo. Chegou na Vila Belmiro em crise, demitiu seu treinador no começo da semana e veio para a Vila Belmiro para não perder. E o time do Santos, como eu falei também na introdução, esse jogo nos mostrou tudo que há de pior no Santos desde o começo de 2023. Contra um time que veio para a Vila não perder, que se fechou. E olha que nem foi não foi o mais retrancado dos times que o Santos já enfrentou. Mas o Audax jogou no seu campo de defesa e impôs muitas dificuldades para o Santos. Por que me lembrou os piores momentos do Santos em 2023? O time bem postado do Audax na defesa, o Santos não teve criatividade para furar o bloqueio. Os volantes, os meias, os jogadores de beirada tocando muito a bola de lado, não vi triangulação, não vi ultrapassagem dos laterais, não vi passes quebrando linha dos nossos meias, não vi jogadas de velocidade, os nossos jogadores da frente, Soteldo e Ângelo especialmente, mas também o Marcos Leonardo e o Lucas Lima, numa noite muito ruim. O Lucas Lima, inclusive, pela televisão fica um pouco difícil de ver isso, mas o Lucas Lima em muitos momentos atuava quase como uma espécie de segundo atacante. Então o que o Santos tinha? Um buraco no meio de campo. Havia um buraco, sim, entre a linha de volantes, o Dodge e o Fernandes, e a linha de ataque, porque o Lucas Lima se portava como um segundo atacante. Mais um jogo, inclusive, que precisa ser dito, muito abaixo do Lucas Lima, alternando altos e baixos, mas mais um jogo em que ele foi muito discreto.
Claro, ele não vai ser crucificado aqui porque eu acho que, como um todo, o sistema ofensivo do Santos foi muito ruim. E aí, voltando para aquela inoperância do time do Santos, por que que também é o reflexo do Santos de 2023? Difícil de entrar pelo meio, difícil de entrar pelas beiradas. O que que o Santos fez? Abusou excessivamente de cruzamentos e de lançamentos, bolas longas, né? Até separei aqui para vocês dados do SofaScore. O Santos teve um aproveitamento de 38% nas bolas longas e apenas 22% nos cruzamentos. Ou seja, 22%, vamos arredondar, 20%. Significa que a cada 5 cruzamentos o time do Santos acerta 1, né? O Natan, por exemplo, ofensivamente hoje eu não tenho o que criticar, ele tentou. Defensivamente não tenho o que avaliar, porque o Audax Italiano não se criou em nenhum momento, nem nas costas do Natan, nem nas costas do Lucas Pires. Mas um exemplo aqui, o Natan tentou 3 cruzamentos, errou todos. Então mostra como o time do Santos cruza mal e como quando o time não tem condições de entrar pelo meio, é um time que abusa de um expediente, de uma jogada em que o Santos não vai bem. E além do mais, assim, o time do Santos muito tímido, né? Time moroso, não parecia assim, não parecia estar compromissado com o jogo de hoje. Não gostei no geral assim, principalmente se a gente considerar que o News Old Boys venceu o Blooming, que deve ser o saco de pancada do grupo. Então o News Old Boys, esse jogo foi na terça-feira, o News Old Boys tem 6 pontos. Então o Santos precisava vencer para não deixar o News Old Boys descolar, porque na próxima rodada o Santos vai jogar contra o News na Argentina. Então assim, se perder, praticamente impossível ser o campeão do grupo. E aí teria que ficar em segundo para jogar o mata-mata ali, né, o playoff contra o terceiro colocado dos grupos da Libertadores. Então o time do Santos foi inoperante e também não teve aquele tesão pela partida, né, não teve aquele tesão pelo resultado positivo. E aí eu queria fazer uma questão rapidamente, né? Quando saiu a escalação, né, os setoristas já anteciparam, mas hoje, quando a escalação sai, confirmando que o Camacho sairia do time para a entrada do Fernandes, o que que eu imaginei? Eu imaginei que o Dodge teria um pouco mais de liberdade para fazer o que ele tem feito de melhor. Levar a bola para frente, ser aquele motorzinho que consegue criar ofensivamente, até auxiliando o Lucas Lima. Até de uma forma um pouco utópica, né, até ingênua da minha parte, eu imaginei que ao invés do Santos jogar uma espécie o triângulo tradicional, né, por exemplo, os 2 volantes aqui e o Lucas Lima na frente, eu pensei até que o Odair pudesse inverter a base desse triângulo. Então, o Fernandes na cabeça da área e o Dodge jogando com o Lucas Lima mais à frente. Não foi isso que aconteceu. Acho que o Dodge jogou alinhado com o Fernandes, não gostei. Então, se a gente considerar principalmente que o Lucas Lima jogou muito avançado, a gente ficou com esse buraco no meio de campo. Então acho que taticamente eu faria esse ajuste. Não gostei também, acho que o Dodge deveria ter liberdade para poder municiar os jogadores de frente do Santos. Ficou muito preso e o Santos não criou, né? Teve 4 finalizações no gol, só 2 chances de perigo, que é aquela jogada do Marcos Leonardo logo aos 9 minutos do primeiro tempo e depois aquela outra também no primeiro tempo em que o Lucas Lima bate, o goleiro espalma e no rebote, com o gol aberto e o goleiro no chão, o Soteldo infelizmente chuta para fora. E só para finalizar, acho que o jogo de hoje ele traz uma lição para o torcedor santista. Você pode não gostar desse modelo, mas o jogo de hoje, para mim, ele deixa bem claro que o time do Santos não tem capacidade de propor jogo. O torcedor santista gostou do que viu contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Grêmio. O que essas duas partidas têm em comum? São jogos fora de casa, em que o Odair arma o time do Santos claramente para jogar no contra-ataque. Então, apesar do Botafogo de Ribeirão Preto não ter o mesmo nível do Grêmio, o Odair fez a seguinte leitura: vamos jogar fora de casa explorando o contra-ataque. Então ele armou o time para jogar sem a bola, um time reativo. Hoje isso não poderia acontecer. Claro, o Audax Italiano é que veio para se defender. Então hoje a necessidade de propor jogo era única e exclusiva do Santos. E diante de uma defesa fechada, o Santos não soube fazer nada. Então acho que decepciona sim o torcedor, é claro, a gente queria e precisava vencer, mas eu queria colocar essa reflexão aqui para vocês.
para mim parece muito claro que o time do Santos não tem condição de jogar para propor jogo. E é por isso que eu falei no pré-jogo que mesmo se ganhasse o jogo de hoje, eu não imaginaria que o Odair escalaria para a partida do final de semana contra o Atlético Mineiro um time para encarar o Galo de peito aberto. Primeiro pela qualidade do adversário. Um time que tem o Hulk e o Paulinho na frente, o Santos ficaria muito vulnerável aos contra-ataques. Segundo, porque o Santos não tem material humano para fazer isso. Então, não se espante, torcedor, não se assuste se no jogo contra o Atlético Mineiro, pela segunda rodada do Brasileirão, o Santos, mesmo jogando na Vila Belmiro, dê a bola para o Atlético Mineiro e aposte nos contra-ataques. Porque, infelizmente, e me dói dizer isso, porque a gente queria que o time do Santos tivesse volume para machucar, para massacrar o seu adversário, o Santos não tem condição de propor jogo. O time do Santos hoje, com essas peças, é um time que joga no contra-ataque e foi assim que o Santos entregou 2 bons resultados, na verdade um, né, contra o Botafogo, mas um bom jogo contra o Grêmio fora de casa. Então, acho que o que fica é essa lição. O Santos, muito provavelmente, daqui até o final do ano, vai ser um time reativo. Se jogar, e o que preocupa é o seguinte, parece que sem a bola o Santos tem um caminho. E se todos os adversários do Santos vierem na Vila Belmiro e der a bola para o Santos? Será que a gente não vai conseguir furar o bloqueio de time nenhum? Isso nos preocupa, isso liga uma luz amarela, porque a gente sabe que quando o Goiás vier na Vila, quando o Cuiabá, o Curitiba, enfim, tantos outros times, quando vierem na Vila Belmiro, eles parecem que já sabem que a fórmula é dar a bola para o time do Santos, que é um time improdutivo, um time infértil que vai tocar a bola pelas laterais e não vai ter poder para furar o nosso bloqueio. Então, isso preocupa sim, então não se espante, não quero ser redundante aqui, mas não se espante, né, nem repetitivo, se daqui para frente o Odair ver que é esse o único caminho que o Santos tem para furar as defesas adversárias, jogar no contra-ataque para pegar o adversário desprevenido lá atrás, tá certo? Então acho que esse é o resumo do jogo, decepcionante o resultado, a torcida esperava 1. A vitória, 2. Por um placar elástico e 3. Uma atuação convincente. Nenhuma dessas coisas aconteceu, é uma pena e agora o Santos vai ter um jogo muito importante contra o Newell's Old Boys pela terceira rodada para que os argentinos não desgarrem e o Santos seja obrigado a jogar um playoff de Sul-Americana. Isso, né, a Sul-Americana do ano passado, em que o Santos cai para o Tátira, já foi muito ruim, o Santos se classifica aos trancos e barrancos, e se não acordar e vencer o Newell's Old Boys na Argentina, o Santos vai viver mais um drama aí na competição sul-americana, tá certo? Mas agora o time vira a chavinha e tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, no domingo na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde, pela segunda rodada do Brasileirão. Diga aqui nos comentários o que você achou, quero ouvir você, diz o que você tem, o que você pensa do jogo de hoje, o que você achou do jogo de hoje, e repito o que disse no começo do vídeo, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, ative o sininho, habilite as notificações para que você receba esse e tantos vídeos assim que eles forem publicados. Se gostou desse vídeo, dá um like para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que o maior número de pessoas possa ver esse conteúdo, falar sobre o Santos, que é muito importante que a gente tenha cada vez mais tribunas para falar do Santos aqui no YouTube, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, obrigado a todos pelo carinho, pelos feedbacks e até a próxima.